ruim para mim, que não iria fazer nenhuma situação, mas ela não vai pensar caso, ela tem que ser geral. Então, por quê? Porque o jovem, ele sai à noite, ele bebe e ele não está preocupado, etc. E tal. Então, a lei anticorrupção, que foi publicada agora em agosto, e um pouco antes, em julho, a lei anti de lavagem de dinheiro, é o poder público olhando o privado, ciente de que o privado também precisa se comportar, também precisa ter relacionamento ético. Não precisaria publicar uma lei anticorrupção? Claro que não. Pô, será que aqui ninguém sabia, ou o Brasil não sabia que você não pode dar dinheiro para um agente público? Pô, já estava lá há 1000 anos. Não, mas foi feita uma lei para endurecer essa relação. A lei de lavagem de dinheiro é o seguinte, ela já existia, porém você tinha que ter um crime antecessor, né? Então só seria lavagem de dinheiro se tivesse um crime primário, que era mais ligado ao tráfico de drogas, tráfico de armas, esses crimes mais pesados contra a sociedade. Agora, a lei, ela endureceu. Ela não prevê mais que haja um crime, né, antecessor, e muitas vezes até a própria sonegação fiscal, ela pode caracterizar lá na frente a lavagem de dinheiro. Enfim, essas é um exemplo de duas leis que são recentes, que exemplifica que o poder público, os órgãos controladores, fiscalizadores, eles estão de olho para que a sociedade, em termos enquanto atividade comercial, as empresas, elas passem a ter mais controles, a ter mais políticas ligadas à ética. Ações éticas. Educação e respeito mútuo entre os funcionários. Cooperação, ajuda e cumplicidade no ambiente de trabalho. A disseminação dos conhecimentos produtivos, uma geração passando para outra. O respeito à hierarquia dentro da empresa. A preservação do ativo do meio ambiente, das atividades fundamentais da organização. Isso são ações individuais, coletivas, né, que estão ligadas à ética. Ampliar o conhecimento e crescimento profissional. Ações de comportamento que visam criar um clima agradável, positivo na relação. Não é aquela coisa de bicho grilo, pô, aqui todo mundo é amigo, todo mundo é irmão. Não é isso. É você simplesmente regulando, né, o convívio dentro do ambiente de trabalho, de forma que um possa ajudar o outro, que não é aquele cara que vai dar a cotovelada, o chute na canela para ascender dentro da empresa. Enfim, para que todos concorram, né, para que todos tenham as mesmas condições e os mesmos benefícios dentro de um microambiente. Respeito às regras, às normas e procedimentos da organização. Não esqueçam do stop signing. Se está escrito pare, é pare. Não olha, avança. Não. Se está escrito pare, é pare. Regra de comportamento e conduta dentro da empresa, que todos nós temos que disseminar, ela é absolutamente cristalina. Tá? As vantagens, né? O que a gente pode dizer como vantagem em relação a implementar um código de ética? Primeiro, aumenta a produtividade da organização. Você diminui aquelas intrigas, aquela briguinha que despende muita energia, as pessoas se aceitando, se entendendo mais, atuando dentro de um conjunto uniforme de regras. Isso extrapola para um ambiente mais agradável dentro da conduta dessas pessoas. Amplia o nível de confiança, então a comunicação interpessoal ela se dá de uma maneira mais célere, mais limpa, né, mais transparente. Facilita a comunicação interna, inclusive entre diferentes níveis hierárquicos. O funcionário tem receio de chegar e falar para o CEO, para o CFO, porque ele acha que aquela pessoa enfim, dessa maneira ou daquela maneira. Não. Se ele tem um canal limpo, se ele tem, né, uma oportunidade
e uma proteção, né, dentro dos valores que a empresa está disseminando, isso facilita. E estender os mesmos valores internos aos fornecedores e clientes, criando uma sinergia adicional nessas relações. O mundo ele funciona sob impulsos, né? Então, quando nós tivemos lá atrás a quebra da Enron, da WorldCom no mercado dos Estados Unidos, isso fomentou a criação de algumas leis, de algumas regras. A Sarbanes-Oxley foi criada lá atrás, que era já para ir disciplinando o mercado. Depois, posteriormente, você teve as questões dos FCPAs, que eram as leis, né, os atos contra a corrupção. Não só nos Estados Unidos, mas também na Grã-Bretanha, na Inglaterra, foram publicadas leis que visavam combater esse tipo de situação. E elas estendem aos clientes e fornecedores. Então, uma empresa americana, por exemplo, que tem, ou empresas que têm ações negociadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, estão sujeitas às leis americanas. Então, se um executivo aqui do Brasil, de uma empresa americana, ele paga, né, ou propõe suborno, alguma coisa, ele vai responder não somente pelas leis locais, como as leis americanas, e toda a organização também vai responder por isso. Tá? Desvantagem. Aqui, as desvantagens são mais para provocar. Eu não consigo enxergar que haja uma desvantagem em você implementar um código de ética dentro de uma empresa. Esses itens que eu trouxe em relação a provocar são de situações que eu já ouvi, mas não são situações que eu defendo. Primeiro, custo de implementação. Pegar um manual não é você colocar num papel, botar num livrinho e botar lá na porta do refeitório. Semana da ética. E deixa lá no refeitório, o sujeito vai pegar o livrinho, vai dar uma folheada, depois quer almoçar, enfim. E pronto, implementamos o código de ética dentro da empresa. Não, não é isso. Isso é um programa, isso envolve cultura, isso vai tempo, né? Existe uma série de medidas. Você tem que explorar os canais físicos e também os canais que envolvem tecnologia, intranet, etc. e tal. E muitas pessoas falam, puxa, mas e o custo disso? Olha, eu já estou cortando, etc. e tal. Então, isso pode ser suscitado como uma desvantagem. Do meu ponto de vista, não é uma desvantagem. Uso inapropriado pode gerar distrações na condução dos processos de apuração. Puxa, tem hora que eles enchem os canais de denúncia com um tipo de intriga que tira a energia ou tira a atenção para algumas situações que de fato iriam transformar ou iriam fazer alguma diferença em relação à condução dos negócios da empresa. Isso eu já vi. Vou dar um exemplo. Numa usina de cana, em Minas Gerais, onde as disputas elas eram partidárias, eram religiosas e elas eram intercidades. Então, um sujeito era de uma cidade, geralmente elas ficam próximas a cidades pequenas. Um sujeito é de uma cidade e o outro de outra. Vizinhos sempre, né, tem algum tipo de conflito, historicamente. Então, o sujeito que era promovido da cidade A, ele falava, aqui só se promove sujeito da cidade A. Aí o prefeito não tinha muito o que fazer, eu imagino, na cidade, mandava ofício para a empresa, olha, precisamos que haja uma ação mais igualitária na condução da promoção das pessoas, etc. Aí um era evangélico, o outro era católico. Aqui só se promove evangélico, porque fulano é evangélico. Aí um era torcedor de um time e o outro era torcedor do outro. Enfim, então essas pequenas intrigas, né, essas questões micro, elas distraem muito. E às vezes as pessoas usam os canais de comunicação, as questões, né, relacionadas aos manuais, para ficar essa discussão um pouco ideológica que foge um pouco do propósito.
E se não houver adesão total no programa, vai por água abaixo. Ou ele entra, é eficiente, está claro para todo mundo, ou ficar aquela coisa, existe só para inglês ver, como há uma expressão popular, que vem, na verdade, da época da escravidão, que eles queriam acabar com a abolição e, na verdade, eles colocavam algumas coisas no navio que era só para o inglês ver, que tinha. E a onda de denuncismos. Então vira todo mundo passa a denunciar tudo. Olha, minha mulher brigou comigo, hoje eu estou chateado. Eu gostaria que a empresa desse alguma suporte psicológico. A coisa toma um outro rumo. Em relação ao canal de comunicação, relembrando na abertura, que eu chamo de canal de comunicação, não é canal de denúncia. Se você colocar canal de denúncia dentro da empresa, vai virar um salseiro, porque as pessoas vão achar que, olha, eu vi meu vizinho pulando o muro, não sei o que. Não, aqui não se trata isso, meu senhor, aqui é empresa. Claro, às vezes as pessoas querem compartilhar algumas ideias, etc. e tal, mas não é esse o objetivo. É um canal de comunicação. E até mesmo pode servir, não só para discutir as questões éticas, como as questões ligadas à boas ideias dentro da empresa. Como ela pode melhorar a produção, como ela pode tornar mais dinâmico o convívio mútuo, enfim. Então é um canal de comunicação, não é um canal de denúncia. Adotar ferramentas tecnológicas para implementação e manutenção do programa. Então, tem que ter lá na intranet um link, e eu sei que o Instituto, eles fazem pesquisa para ver, o Instituto de Ética, eles fazem pesquisas para saber se as empresas elas possuem no seu website links com o seu código de conduta. Eu sugiro que esses links tenha tipo um quiz de perguntas que volta e meia os funcionários têm que responder em relação ao que eles entendem por ética, ou em relação àquilo que está no manual. Então, instalar um quiz dentro dos canais, eu acho que é uma ferramenta interativa e que vai renovando. Até porque é uma questão que você tem que renovar de tempos em tempos. Não adianta fazer um belo programa de implementação, etc. Infelizmente, aquilo que não está no nosso dia a dia, em termos de atenção, a gente acaba negligenciando um pouco, que é a questão de segurança. As pessoas que sofrem, por exemplo, um atentado ou uma situação, passam por uma situação violenta, nos primeiros meses é de uma tensão tremenda. Aí vai passando o tempo, vai tendo um relaxamento. As questões de segurança ligadas a comportamento e ética também têm o mesmo efeito. Então, de tempos em tempos, você tem que reanimar o programa. De tempos em tempos, você tem que reerguer todas aquelas condições que você estabeleceu na implementação. Respostas rápidas e pontuais. Olha, se uma pessoa ligar para o canal de ética e passar um evento e ele não tiver uma resposta, ele vai contar para o amigo, não passa mais nada, porque lá não acontece nada. Não vou mais ligar, outra coisa. Depois eles ficam sabendo quem é, quem não é, não vou mais usar. Você perdeu toda a ferramenta, todo o investimento. Então precisa ter uma estrutura dedicada que atenda, que responda. Qualquer que seja a metodologia. Vai ser uma interação eletrônica, a pessoa vai receber um número de protocolo e ela passa a ser um protocolo, não uma pessoa. Enfim, qualquer que seja o método que você vai usar, é importante que tenha respostas eficientes e rápidas, senão cai no descrédito. Demonstrar independência nas apurações. Olha, tem que ter um comitê, tem que ser uma pessoa isenta. Se os funcionários ou se a estrutura não reconhece que aquela pessoa habilitada ou designada para lidar com aquilo não goza dessa credibilidade, também está fadado a um insucesso.
é um cara ligado ao presidente. Então já viu o que vai acontecer, né? Se ficar aquelas chacotas, então isso também é um ponto que pode levar a um insucesso. Reporte direto ao comitê de risco, à alta gerência. Então, tem que ter um comitê independente dentro da empresa em que esse canal esteja ligado diretamente. Independentemente de hierarquia, de área, de setor dentro de uma empresa, esse comitê ele tem que ser o julgador, né, assim, dessas situações. Gerar relatórios gerenciais. Isso é muito importante. Então, a ferramenta que vocês implementarem dentro das empresas tem que ter uma capacidade de gerar relatórios gerenciais. Vou dar um exemplo. Começaram a vir várias denúncias em uma empresa do departamento financeiro, dizendo que poderia estar havendo má versação dos recursos da empresa, etc. e tal. E algumas pessoas passaram a demonstrar que estavam em dificuldades financeiras. Puxa, numa área de finanças, num contas a pagar dentro de uma empresa, isso é um componente explosivo. Pô, você tem alguém que está com dificuldade financeira e você tem denúncias de que alguém pode estar manuseando inadvertidamente ou impropriamente os recursos da empresa, isso é um componente extremamente danoso. O que vai fazer? Vai chamar auditoria, etc. Não, vamos pensar. Recursos humanos, vem aqui. Eu acho que os meus funcionários dessa área, eles não estão sabendo lidar com o dinheiro, talvez da companhia saibam ou não, mas não estão conseguindo lidar com o seu próprio dinheiro. Por que não prepara um treinamento voltado à gestão individual de contas, ou como gerir suas contas domésticas, ou algo desse tipo? Então é treinamento. Estava faltando treinamento, estava faltando as pessoas saberem lidar com a questão do dinheiro. Então não há de se pensar sempre no enforcement, mas sim numa questão ligada à educação. Então, isso só foi possível porque o canal de comunicação ele passou a reunir várias pequenos relatos de uma mesma área. Então, o gestor do canal ele identificou que havia um problema pontual e que ele poderia ser sanado através de treinamento. Então, a importância de prover relatórios gerenciais é muito importante. Por fim, campanhas de adesão e divulgação dos trabalhos realizados. Se não houver uma campanha, né, para que as pessoas entendam os benefícios, né, de se implementar um canal de comunicação, um canal ligado à ética, provavelmente assim, todo o esforço, todo o investimento que se fizer não vai adiantar. E repito, os mercados financeiros, os investidores, a dinâmica com que os negócios estão evoluindo, vai exigir cada vez mais e mais que as empresas se adequem às novas regras de comportamento, não só ligadas a éticas, mas como também aquelas que são ligadas à lavagem de dinheiro, à corrupção indiretamente, enfim. Isso é um tema que tem ganhado força dentro das instituições. As grandes empresas têm, há algum tempo, implementado esses programas, mas ainda eu vejo muita gente ainda um pouco para trás. E quem conseguir estar adiantado nisso terá certamente uma série de vantagens. Bom, eu agradeço, gostaria de saber se existe alguma pergunta que eu pudesse responder. Pois não? Temos uma pergunta aqui da plateia. Nós temos mais alguns minutinhos. Som.
Bom dia, Wander. Meu nome é Sérgio. No slide que você apresentou a estrutura dorsal do Código de Ética, e dentro da dimensão que você também comentou das duas últimas leis que atuam na parte de lavagem de dinheiro e na parte de anticorrupção, fica bastante claro que nessas leis, assim como o Código Civil, o Código Penal e nos contratos das relações comerciais, clientes e fornecedores, existem cláusulas de penalização ou de rescisão contratual. Como você enxerga, dentro dos códigos de ética, ficarem explícitas as penalizações pelo não acompanhamento do código de ética por parte dos profissionais da organização? Sérgio, muito boa pergunta. Obrigado. Olha, é uma pergunta que não tem uma resposta única, porque eu acho que cada setor vai ter que entender um pouco a dinâmica do que está se passando. Primeiro, questões sindicais. Então, existem questões sindicais que pode ser que não vai tolerar, aceitar, etc. e tal. Existem questões ligadas a poder caracterizar um dano moral, né, que tem que ser muito bem avaliado pelos advogados, etc. e tal. Eu defendo que as punições elas estejam lá. Claro, quando a gente fala em punição dentro do ambiente privado, tem que se tomar muito cuidado, porque não há o poder de polícia, não há o poder político nessa relação. Há uma relação contratual, um contrato de trabalho, geralmente, enfim, em que se pese que são duas partes equilibradas. Quando você tem o poder público, né, e o privado, ou cidadão, aí há claramente que um tem um papel dominante, né, em relação ao outro. Então, respondendo à tua pergunta, eu defendo que sim, que essas punições devam estar lá, mas o jurídico da empresa deve fazer uma análise, principalmente para aquilo que não possa ser interpretado como dano moral. Segundo, tem que ter um consentimento, né, uma conversa com os sindicatos da categoria também para ver se a interpretação deles é nesse sentido. E mais do que isso, que sejam sanções educativas, né, para a corporação, não punitivas na essência. É claro, poxa, o indivíduo roubou, não precisa nem estar lá a punição que é. A sociedade já... Isso é uma relação que é muito pior na sociedade. A sociedade não pode tolerar o roubo. Então, ela já está lá implícita em algumas situações. Agora, olha, você não pode receber presentes acima de R$100 dentro da empresa. Se você receber, será dada uma advertência XYZ. Se você for pego pela segunda vez, você terá que ir a uma instituição de caridade ou uma instituição social e ir lá ajudar alguma pessoa. Enfim, bolar algum tipo de sanção que ela tenha cunho educativo dentro das instituições, que é o que nós, como cidadãos, muitas vezes a gente pede. Pô, será que encher as cadeias é o que vai resolver o problema? E se talvez tiver um acompanhamento, um treinamento, uma profissionalização, uma instrução, ou varrer rua, ou pagar pedágio, ou limpar a praça, ou eu não sei. Enfim, qual é a sanção, né, que você vai aplicar em relação a determinada conduta? Agora, claramente, tem muitas empresas que falam, olha... Puxa, é difícil caracterizar, eu não vou fazer nada, eu vou deixar para lá. Olha, você vai alimentando o mal quando toma essa atitude. Porque as pessoas, de certa forma, elas fazem uma conta rápida. Bom, se eu fizer, eu ganho 1.000, desviei 300 mil. O que pode acontecer comigo? Bom, ser mandado embora. Ah, é difícil. Ser mandado embora por justa causa. Ah, é bem difícil. Ah, dá um boletim, dá um BO, né? Dá um boletim de ocorrência. Ah, puta, isso é muito difícil.
Ser indiciado. Puxa, isso é quase impossível. Ser denunciado. Pô, isso não existe. Ser condenado. Pô, eu estou no Brasil. Se for condenado, vou ajudar, dar uma cesta básica. 1.000, 300 mil. Então, assim, não se pode, as pessoas não podem achar que essa conta existe. Senão o nosso sistema produtivo de empresas vai por água abaixo. Então, as pessoas têm que entender, olha, se você fizer essa conduta, você vai ser reprimida na dimensão dos seus atos. Sempre dando um foco, né, em relação à questão educativa, principalmente dentro de empresa. Não é papel das empresas punir, isso é o papel do Estado. Ok, obrigado. Mas me permita complementar aqui uma questão. Na sua estrutura central, fica bastante clara as evidências das legislações que tem aqui no Brasil, né? Então, quando você... E dentro, seguindo a linha educacional da população, da organização, você olhar relações trabalhistas é o seguinte: se você infringir as relações trabalhistas que estão descritas aqui no Código de Ética, você terá CLT como elemento que irá penalizá-lo, ou sobre o qual você estará sendo considerado. Assim como o cliente, fornecedor, em cima do Código Civil. Existe uma miopia, no meu entendimento, dos profissionais das organizações, e até mesmo de muitos dirigentes, de não conhecerem as legislações brasileiras. Não conhecem o Código Civil, não conhecem a CLT, não conhecem o Código Penal, quando se fala de dano, assédio, injúria, difamação, que são elementos que estão inseridos dentro do Código de Ética. Quando se fala de responsabilidade do meio ambiente, existe uma lei ambiental que poucos conhecem. Então, as vinculações do Código de Ética, as legislações que sustentam o país, daria sustentabilidade ao Código de Ética e um processo de educação aos profissionais. Só isso é a consideração que eu queria fazer, que é onde eu tenho pensado e refletido, queria convidar todos a pensarem assim. Sérgio, muito obrigado. Eu compartilho também desse pensamento. E eu acho que aí cabe a nós, né, a vocês que estão aqui, a vocês que estão nos assistindo, divulgar, disseminar, não há outra regra. Então, nós temos que replicar, né, a nossa conduta para o lado e que essas pessoas disseminem. É dessa forma que a gente vai dar o salto para o próximo degrau. Temos mais uma pergunta aqui na plateia. Wander, seja bem-vindo com um tema tão árido, né? Mas nós que amamos e praticamos, ele fica menos árido, mas ele é um grande desafio. Sou Ricamar Maia, trabalho com ética e responsabilidade social, ética empresarial, responsabilidade social, e eu considero o Código de Ética como a principal ferramenta de gestão da ética nas organizações. E tenho enfrentado, com certeza, muitos desafios, principalmente na sua implantação. A constituição daquilo que eu chamo de comitê de ética para o pessoal que vai, né, trabalhar com planejamento, etc., na feição do Código de Ética, já é um complicador. Quem vai participar? Amiga do rei? Não, amiga do rei não serve. Eu gostaria que fosse a pessoa indicada pelos recursos humanos ou a própria gerente de RH que estivesse nesse comitê. E por aí vai, que isso você deve enfrentar correntemente. Entretanto, a questão do Sérgio me fez antecipar aqui o raciocínio em relação a outras questões, que é um dos roteiros que eu faço quando estou em sala de aula para fazer análise dos códigos de ética que a gente tem, código de ética de conduta, como eu chamo. O último item fala assim: existe um termo de compromisso? Sim. Em caso afirmativo, ele é punitivo ou educativo? Então, eu já quero, depois que o aluno destrincha, eu quero que ele chegue a essa conclusão. O punitivo
eu não faço nenhuma reverência. Não. Eu considero como ferramenta de gestão uma ferramenta educativa. Para isso, ele tem que ser implantado. Para isso, ele tem que ser internalizado. Para isso, ele precisa ser respeitado. Então, há tantas etapas dessa implantação que, se eu disser ao final, eu prendo e arrebento, eu já fico acuado. Mas o que é isso? É mais uma? Mas é uma lei? Não, isso é um comportamento desejado naquela organização, faz parte da cultura. Para você estar dentro dessa organização, você tem que estar também no sentimento aculturado. Senão você não é partícipe do processo, até desenvolvimento seu e da própria organização. Agora, você tocou num outro aspecto muito interessante. Sabe onde é que eu vejo códigos que têm termo de compromisso punitivo? E eu costumo dizer para os alunos assim, é a cara da empresa, que são várias que nós conhecemos. É a cara, porque é um comportamento draconiano praticado dentro da empresa. Então, eu acho, na minha percepção, de que não é o local adequado para você colocar as punições. Nós temos outras formas, nós temos comportamentos, a gente tem, sei lá, o site, lá o que seja que se possa fazer, a parte privativa, digamos, que tem esse site, sei lá. Eu acho que não é aí, porque essa ferramenta de gestão, ela vai na conquista. Ela tem que conquistar você, de cima para baixo e de baixo para cima. E uma outra questão que não sei se você abordou nesse mesmo alinhamento é o comitê de ética. O que fez, não necessariamente não será aquele que vai acompanhar, poderá haver algum representante ou não. E eu sempre faço uma ressalva exatamente por esse aspecto punitivo. Cuidado, vão ficar vocês. Né? Toda uma elaboração do projeto, como é que ele vai adiante. Não cabe ao comitê de ética demitir. Cabe analisar a situação e encaminhar. Tem um fluxograma, né? Você vai encaminhar a pessoa, senão ele fica como boi de piranha. O comitê de ética vai ter que assumir tudo, até indicar que o cara tem que ser demitido? Não. É livrar o outro da competência que cabe a ele. A gente não pode correr esse risco, porque senão o trabalho fica tão lindo, tão importante, fica melado. Obrigada. Bom, eu que agradeço teus comentários, concordo, né, com o que você disse e penso que o núcleo é educativo, né, ele tem que ser educativo, esse tem que ser o mote de um programa ou de um código como esse. Às vezes, colocar só os parâmetros, por exemplo, olha, se você aceitar um presente de valor tal, é porque... assim, aqui não existe o crime de perjúrio, né? Muito pelo contrário. A pessoa pode até mentir para se defender. Em outros estados, existe o crime de perjúrio. Se ele mentir, é muito pior. Então, se você deixar essa lacuna, alguém pode se aproveitar disso e o silêncio ou a mentira, que são benefícios, né, que as pessoas não podem produzir provas contra si. Então, por isso que eu sempre acho que tem que ter ali uma distinção, né, dessas condutas. Bom, novamente eu agradeço a presença de todos aqui. Temos mais uma pergunta. Desculpa. O meu nome é Alexander, sou da Mercedes. Uma consideração lá no DOS do Código de Ético. Então, eu não concordo plenamente de deixar a corrupção só lá no capítulo de governo, porque para uma empresa multinacional, por exemplo, se aplica também a lei alemã ou a lei da Inglaterra, e lá existe também a corrupção privada, né? Então, não está limitado a governo, mas também tem esse termo de commercial bribery,
onde managers de outras empresas podem ser influenciados com benefícios recebidos da empresa. Então, eu colocaria um capítulo separado. Tá. Você está se referindo aqui, né? Colocar um capítulo, né, ligado aqui, distinguindo a questão da corrupção. A corrupção. Perfeito. No Brasil, na verdade, quando um fornecedor paga uma comissão para um funcionário de uma empresa que não fique caracterizado que houve um dano à empresa, não é crime. Por incrível que pareça. Não é moral, não é ético, mas não é crime. Eu sei que na Alemanha isso é feito de uma outra forma. E é importante ter o comentário que, sim, a corrupção ela é o que destrói, né, essa relação e merece um lugar de destaque dentro dessa estrutura. É que ela, como eu coloquei ela dentro das relações de governo, então quando você tiver um manual falando sobre as relações de governo, é onde vai inserir a questão da corrupção, mas eu concordo com você que mereça destaque. Bom, agradeço novamente a presença de todos, obrigado pelo tempo de vocês, agradeço também as pessoas que acompanharam através do portal UOL, deixo os meus contatos aqui ao final, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser alguma sugestão de código relacionado a esses assuntos, por favor, passe um e-mail para vgiordano@kroll.com. Muito obrigado e tenha um bom dia. Obrigado, Wander. Pois bem, neste ano, o Instituto de Ética nos Negócios lançou a 6ª edição da pesquisa Código de Corporativo, na qual foi incluído um novo quesito de análise, que é justamente o canal de denúncia. Podemos observar que, dentre as 360 empresas que divulgam no site corporativo o Código de Ética, dentre o universo pesquisado das 1.000 maiores empresas em atuação no país, listadas na revista Exame Melhores e Maiores, 101 empresas possuem um canal específico para que os stakeholders, especialmente os funcionários, possam apresentar suas preocupações pessoais ou com a empresa. Você poderá ter acesso a esse estudo no site pesquisa código de ética, tudo junto, .org.br, ok? Repetindo, www.pesquisacódigodeetica.org.br. Nós vamos aqui fazer uma pequena pausa, ok? Por causa do nosso horário também está um pouco avançado hoje, devido a esses probleminhas aí. E voltamos aqui pontualmente às 11 horas, só ajeitar a apresentação do nosso próximo palestrante, para dar sequência aqui até o horário de almoço, meio-dia, ok? Obrigado. Perdão, quem está presente, o nosso coffee break está servido lá, ok?